Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Nós estamos entrando na lição de número 9, que tem o seguinte título: As Limitações dos Discípulos. Esta lição foi estudada no dia 31 de maio de 2015 e tem os comentários de José Gonçalves. Antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Você que tem gostado do nosso conteúdo, tem aprendido muito da Palavra de Deus e quer colaborar conosco, nos ajude a alcançar mais pessoas. Então é simples e é fácil. Primeiramente, se não é inscrito, se inscreva agora aqui no canal. E não se esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações assim que colocarmos um conteúdo novo no ar. Não se esqueça de deixar o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e assim ele estará distribuindo com mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Então te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Lucas capítulo 9 e o versículo 40. Verdade prática. Ao longo de seu ministério, Jesus foi seguido por homens simples, imperfeitos e limitados, mas jamais os descartou por isso. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 38 até o 42, e também do versículo 46 até o 50, que diz: E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Introdução. Os discípulos de Cristo demonstraram, em certos momentos da vida, exclusivismo, egoísmo, imaturidade, bairrismo e etc. Eles erraram quando se esperava que acertassem. Lucas capítulo 9 e o versículo 40 e o 41. Jesus censurou tais comportamentos e corrigiu o grupo, mas não abandonou os discípulos. Nesta lição, veremos como em diferentes circunstâncias os discípulos agiram de forma oposta,
aquilo que o Senhor lhes havia ensinado e como Jesus os conduziu à maneira certa de agir. Esses fatos demonstram que os seguidores de Cristo não eram super-homens, mas sim seres humanos que viviam suas limitações e, como tal, dependiam de Deus para superá-las. Esses exemplos servem para nos orientar em nossa jornada de fé, a fim de que possamos cultivar as verdadeiras virtudes cristãs. Primeiro tópico: lidando com a dúvida. Em primeiro lugar, a oração e a fé. Logo após acalmar a tempestade no mar da Galileia, Jesus perguntou aos seus discípulos: Onde está a vossa fé? Lucas capítulo 8 e o versículo 25. Essa não foi a única vez que o Senhor censurou os discípulos por não demonstrarem a fé necessária em Deus. Quando viu a inoperância dos discípulos frente a um menino endemoniado, ele disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Lucas capítulo 9 e o versículo 41. Há algo em comum nessas passagens bíblicas. Elas se relacionam com a vida devocional dos discípulos. A timidez mostrada durante a travessia do mar, Lucas capítulo 8 e o versículo 25, e a falta de autoridade para expelir o demônio do garoto, eram frutos de uma vida devocional pobre. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. As passagens paralelas de Mateus e Marcos demonstram tal princípio. Mateus capítulo 8, do versículo 23 até o 27. Capítulo 17, do versículo 14 até o 20. Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Capítulo 9, do versículo 14 até o 29. Em segundo lugar, a palavra de Deus e a fé. Se a falta de oração traz incredulidade, por outro lado, a falta de conhecimento da palavra de Deus produz efeito semelhante. É isso que mostra a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o 35. No mesmo dia em que ressuscitou, o Senhor apareceu a dois deles, quando se dirigiam para a aldeia de Emaús, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Depois de dialogar com eles, Jesus percebeu o quanto eram incrédulos. O Mestre reprovou a incredulidade dos discípulos e os chamou de nécios, isto é, desprovidos de conhecimento ou discernimento. Lucas capítulo 24 e o versículo 25. Atualmente também, muitos que se dizem discípulos estão sem conhecimento, discernimento e fé no mover de Deus. Que o Senhor Jesus encha os nossos corações de fé, para que possamos viver e pregar a sua palavra. Síntese do tópico 1. A intensidade da vida de oração mostra a qualidade de uma vida devocional, enquanto que a palavra de Deus produz fé viva. Segundo tópico: lidando com a primazia e o exclusivismo. Em primeiro lugar, evitando a primazia. Lucas registra que suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si. Lucas capítulo 9, versículo 46 e o 47. Os discípulos precisavam de uma lição a respeito de humildade. O exemplo de Jesus ao tomar uma criança foi excelente e, com certeza, eles puderam ver o quanto eram egoístas e ambiciosos.
O adjetivo comparativo, meson, traduzido como maior, nesse texto mantém o sentido de mais forte que. A ideia aqui é de primazia. Quem é o primeiro? Quem é o mais forte? Quem é o mais apto? Pensamentos assim não refletem a mente de Cristo, mas uma mente mundana e secularizada. Infelizmente, muitos problemas nas igrejas são causados por leigos e clérigos que querem exercer a primazia. Em Cristo Jesus, todos são iguais. Não somos superiores ou inferiores a ninguém. Em segundo lugar, evitando o exclusivismo. Jesus também combateu o exclusivismo, que se revela através da mentalidade de um grupo fechado. Lucas capítulo 9, versículo 49 e o 50. A razão dada pelos apóstolos para barrarem a ação daquele homem foi que ele não fazia parte do grupo. Jesus mostra que o fato de expulsar os demônios pela autoridade do seu nome e partilhar das mesmas convicções dos apóstolos credenciava aquele homem a exercer o seu ministério. Embora não fizesse parte do grupo dos 12, partilhava da mesma fé. Não se trata, portanto, de validar crenças e práticas sectárias ou heréticas, mas sim de não permitir que o exclusivismo religioso nos cegue de tal forma que só venhamos a enxergar o nosso grupo. Síntese do tópico 2. Jesus rechaçou a ideia de primazia e de exclusivismo para aqueles que professam a fé cristã. Subsídio teológico. Um argumento irrompe entre eles, os discípulos, sobre quem é o mais importante. Jesus tinha acabado de predizer seu sofrimento e morte sacrificiais. As aspirações mundanas dos discípulos por posição e prestígio exprimem que eles não compreenderam seu ensino sobre a abnegação e a humildade. Aspirando por elevadas posições, eles caem na armadilha do orgulho e do ciúme. Ermington, French and Lucas. In Ermington, French S.T.R.O. and S.T.A.D. Roger Eds. Comentário Bíblico Pentecostal, Novo Testamento, segunda edição, RJ CPAD, 2004, parágrafo 379. Tal comentário inspira-nos a perguntar: abraçamos a causa do Evangelho por amor ou por vantagens e prestígios? Será que um verdadeiro discípulo de Cristo pode se livrar facilmente de uma vida de renúncia e de sofrimento por ele? Para quem serve o Evangelho? São as perguntas obrigatórias a serem feitas nos dias de hoje. Terceiro tópico: lidando com a avareza. Em primeiro lugar, valores invertidos. No relato de Lucas, Jesus acabara de incentivar seus discípulos a dependerem do Espírito Santo. Lucas capítulo 12 e o versículo 12. Quando o homem que estava no meio da multidão falou: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Lucas capítulo 12 e o versículo 13. Essa solicitação estava na contramão dos ensinos de Cristo e por isso recebeu a censura dele. Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Lucas capítulo 12 e o versículo 14. Enquanto Jesus ensinava a se evitar uma atitude legalista e materialista, esse homem age de forma diametralmente oposta àquilo que fora ensinado. Ele estava preocupado com a herança, como muitos fazem hoje.
não estava preocupado em seguir os ensinos de Cristo, mas usá-lo como trampolim para alcançar seus objetivos, a satisfação material. Em segundo lugar, evitando a ansiedade. Logo a seguir, Jesus profere um dos mais belos ensinamentos sobre como deve ser a vida de um verdadeiro discípulo. Lucas capítulo 12, do versículo 22 até o 34. Jesus ensina a respeito das preocupações da vida. Como discípulos de Cristo, não podemos viver ansiosos pelas coisas desta vida. Precisamos aprender a confiar em Deus, nosso provedor. As palavras de Jesus também revelam duas maneiras de se enxergar o mundo. Mostra como os gentios do mundo, Lucas capítulo 12 e o versículo 30, entendem a realidade à sua volta e como seus discípulos deveriam agir diante das mesmas circunstâncias. São duas cosmovisões totalmente diferentes e opostas entre si. Enquanto uma interpreta a realidade da vida, tomando por base os valores meramente materiais, a outra a vê a parte de valores absolutos e espirituais. Síntese do tópico 3. Não podemos inverter os valores da vida, pois viver ansiosamente, de modo materialista, vai na contramão de uma vida forjada no Evangelho. Quarto tópico. Lidando com o ressentimento. Lucas capítulo 17, versículo 3 e o 4. Em primeiro lugar, a necessidade do perdão. Jesus sabia quão maléficos são a falta de perdão e o ressentimento. De fato, a Bíblia mostra que a raiz de amargura é um mal que deve ser evitado a qualquer custo. Efésios capítulo 4 e o versículo 31. A falta de perdão é vista como uma raiz que produz brotos extremamente maléficos. Hebreus capítulo 12 e o versículo 15. No terceiro evangelho, Jesus nos ensina que a forma correta de se manter livre desse veneno é possuir uma atitude pronta a perdoar. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Lucas capítulo 17, versículo 3 e o 4. Em segundo lugar, perdão, uma via de mão dupla. Jesus também mostrou que o perdão é uma via de mão dupla. Lucas capítulo 6 e o versículo 37. Quando ensinou sobre o perdão na oração do Pai Nosso, Jesus foi categórico em dizer que quem não perdoa também não será perdoado. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6 e o versículo 15. Não há dúvidas de que há muitos cristãos com doenças psicossomáticas, simplesmente porque não conseguem perdoar. Guardam ressentimentos na alma como quem guarda dinheiro em banco. James Dobson, famoso psicólogo cristão, disse que daria alta a 80% de seus pacientes se eles conseguissem perdoar ou se sentissem perdoados. Síntese do tópico 4. O perdão é uma necessidade humana, pois, como uma via de mão dupla, à medida que perdoamos ao próximo, o nosso Deus igualmente nos perdoa. Subsídio teológico. Jesus de Nazaré, argumenta Hannah Arendt, foi o descobridor do papel do perdão
no reino dos assuntos humanos. Pode ser muito afirmar que Jesus descobriu o papel do perdão social, visto que os profetas e sábios antes dele também estavam cientes deste fenômeno, mas ele claramente transformou seu significado e significação de um modo que causou um efeito profundo na história humana. Se examinarmos os livros do Novo Testamento em ordem aproximadamente cronológica, mais uma vez identificaremos uma trajetória que nos leva a pensar no perdão, de um modo que transcende as metáforas puramente legais ou financeiras. Marcos, o mais antigo dos evangelhos, claramente liga a chegada de Jesus com a previsão dos profetas hebreus, referente à promessa de perdão e à vinda do Messias. Diferente das introduções mais longas dos outros evangelhos, Marcos cita os profetas e, em seguida, declara que João Batista apareceu e proclamou um batismo de arrependimento para ou voltado para o perdão de pecados. Marcos, capítulo 1 e o versículo 4. Em resposta ao antagonismo dos escribas levantado contra ele, Jesus anuncia que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem, exceto contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 3, versículo 28 e o 29. Sandeide, Stephen J. Schultz, F. Lerum, Faces do Perdão, Buscando Cura e Salvação, primeira edição, RJ CPAD 2011, parágrafos 137 e 38. Conclusão. Ao estudarmos as limitações dos discípulos, alguns fatos ficam em evidência. Observamos que a incapacidade para enfrentar Satanás em Lucas, capítulo 9 e o versículo 40, é justificada em Mateus, capítulo 17 e o versículo 20, pela falta de fé. A incredulidade dos discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o 35, é justificada pela falta de conhecimento das Escrituras, Lucas capítulo 24, do versículo 25 até o 27. O desejo por grandeza e primazia, Lucas capítulo 9, do versículo 46 até o 48, é uma consequência de terem se amoldado à cultura do mundo, e a falta de perdão existe por não se reconhecer a natureza perdoadora do Pai Celestial. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical. Jesus, o homem perfeito. O Evangelho de Lucas, o médico amado. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.